Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a mais uma vez elevar o teu pensamento ao Senhor e fazer uma oração comigo. Você que pode ir na sua casa, onde quer que você esteja, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Aqui estamos mais uma vez para te louvar e engrandecer o teu santo nome e honrar, porque o Senhor é Deus e merecedor de toda honra, todo louvor e toda adoração. E que o Senhor seja exaltado, ó Pai, adorado, e que a Tua palavra, ó Pai, que é a luz para os nossos caminhos, ó Deus, invada nosso coração, a fim de que tudo o que ela pode fazer, ela faça, Pai. Porque a Tua palavra tem o poder de mudar, de transformar e de curar. Assim nós louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu quero cumprimentar vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer algo da parte de Deus aos seus corações, aos nossos corações, que meditando na palavra de Deus, o próprio Deus me fez meditar nessa palavra. Eu quero compartilhar com vocês. Se encontra no capítulo 6 de Josué, a partir do versículo número 1, que diz assim: Ora, Jericó cercou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão o Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Pois todos os homens de guerra rodeai a cidade, cercando a cidade uma vez assim, farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, e ouvindo-vos o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente a si. Então chamou Josué, filho de Nun, ao sacerdote e disse: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Eu vou dar uma pausa aqui e retornaremos ao texto brevemente, mas eu quero fazer uma pausa e dizer para você que Deus tem uma estratégia para o seu coração. Deus tem uma estratégia para o que você e eu estamos vivendo nesse momento. Deus tem uma estratégia e ela sim vai se encaixar no momento perfeito na sua vida. Porque assim como Deus tem uma estratégia e Ele nos dá, Ele nos deixa uma orientação, nunca nos deixará sem saber como agir, como proceder. Assim também Deus fez com esse servo. Porque Deus estava aqui dizendo, através desse versículo que nós acabamos de ler, instruindo ele como proceder, o que fazer, como caminhar, como levar, como agir, ou seja, dando total direção para que ele não se perca. E assim também é o Espírito Santo de Deus. Ele está conosco em todo o tempo e Ele não nos deixa sair da direção se nós estivermos atentos às instruções. Porque aqui nós vemos nessa palavra que diz assim: Ora, Jericó cercou e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nenhum entrava. Ou seja, estava determinado, estava decretado, não pode ir, não pode voltar, não pode passar. Ou seja, nós tínhamos ali uma limitação. E hoje nós estamos passando por um período também de limitação territorial. Nós estamos passando por algo bem parecido, bem semelhante. Por isso que a palavra de Deus ela se renova. Por isso que a palavra de Deus ela se atualiza a cada instante. Porque vivemos isso aqui há anos atrás. E hoje, parecidamente, estamos passando por um momento desse. Se você for pensar em sair de São João da Barra, se você não for cidadão e não tiver ali um comprovante, você dificilmente conseguirá retornar. E assim não está somente aqui em São João, estamos vivendo isso aí no nosso país, estamos vivendo aí nas fronteiras, estamos vivendo isso também nos aeroportos, ou seja,
ali estava uma determinação, mas o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus também estava junto do povo que está atento às ordens que Deus dá. E obedecer o comando, irmãos, é necessário. Você que me ouve, obedecer o comando do Espírito Santo de Deus é necessário para que você vença esse período de dificuldade, esse período de limitação. Mas o que eu acho mais interessante aqui, irmãos, porque territorialmente nós podemos estar limitados, mas o Espírito Santo é um Espírito que não nos deixa ficar limitado. Deus, Ele não deixa você ficar limitado, porque Deus é um Deus que entra e aonde Ele chega o impossível acontece. E através da sua vida, na sua casa, onde você estiver, saiba que o Deus que você serve é um Deus sem limite, é um Deus que tudo vê, é um Deus que tudo pode. E Josué sabia com que ele poderia contar. E eu te faço uma pergunta: você sabe com quem você pode contar? Nós estamos vivendo esse momento e passamos diversas informações, nos chegam. E eu faço outra pergunta a você: como você tem absorvido todas essas informações? Porque ali foi necessário que aquele homem que recebera o Espírito Santo de Deus, as informações, ele passasse adiante as informações com muita propriedade. Talvez você esteja recebendo muitas informações, mas você não está sabendo ainda como lidar com elas. E o Espírito Santo de Deus nos diz nessa noite, para que a gente possa ouvir e guardar, ser prudente, inteligentemente e simplesmente fazer aquilo que Ele nos manda. Porque é necessário que a gente ouça, assimile, mas que a gente passe essa mensagem adiante com muita sabedoria. E aí a palavra de Deus vai dizer aqui agora no versículo 4: e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearei a cidade. Ou seja, ali estava designando e deixando separadamente qual seria a função de cada um no momento exato. Mas para que acontecesse tudo da forma que o Espírito Santo planeja, nós temos que ter disciplina. Nós temos que ter simplesmente um coração aberto a ouvir e a obedecer. Obedecer ao comando do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele deu aquela ordem. Ele sabia que o povo ia cumprir, porque todo o povo estava enganjado, porque a guerra era grande, porque ele sabia que a luta que ele estava enfrentando não era pequena. A luta que ele estava enfrentando não era uma luta qualquer, era uma luta de vida ou morte. Era uma luta de vida ou morte. E eu te digo também, isso que estamos vivendo hoje, nos nossos dias atuais, é sim vida ou morte. Eu não digo essa vida ou morte carnal que nós estamos aqui, mas a vida ou morte espiritual. E eu quero te convidar a não deixar que a sua vida espiritual morra, a que a sua vida espiritual se esfrie, porque o Espírito Santo de Deus é que Ele te aquece. Não deixe que nada faça com que a sua vida espiritual se enfraqueça. Saiba que Deus tem uma estratégia para o teu coração. E no versículo 10 diz assim: porém o povo, Josué, tinha dado ordem dizendo: não gritais, nem fazei ouvir a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, e então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes que estavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam andando e tocando as buzinas, armados adiante deles da retaguarda, seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Aí eu faço outro parênteses aqui e te digo: não queira fazer nada do que Deus não te capacitou para fazer, porque cada um ali tinha uma missão e eles sabiam dessa missão, e eles iam fazendo tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus já tinha instruído eles. Então nesse momento não
queira fazer nada que o Espírito Santo não te capacitou. Mas você tem a autonomia de dobrar o seu joelho aí na sua casa. Você tem a autonomia de levantar as mãos e profetizar. Você tem a autonomia de dizer: sim, eu vou viver o melhor. Sim, eu tenho a instrução do Espírito Santo de Deus e eu vou vencer. Eu vou passar por esse momento, porque quem está na minha frente é o Deus Todo-Poderoso. Eu sei que eu tenho crido e Ele é forte e poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Porque Ele dá a ordem, Ele dá uma estratégia e Ele diz: se nós atentamente observar e continuar fazendo o que Ele nos mandou, nós vamos ser bem-sucedidos. Então não temas, irmão, não tema, porque a estratégia já está com você. Porque Deus é tão maravilhoso, irmãos, e eu fico assim meditando nele, porque Ele é lindo, porque Ele tem total poder, total sabedoria, mas Ele não guarda isso para si. Ele faz questão de dividir, de multiplicar na vida dos outros, porque Ele gosta de distribuir aquilo que Ele tem. Então você também tem que ser assim, irmão. Nós devemos ser assim, gostar de sempre somar na vida dos outros, gostar de fazer a diferença. Aquilo que você tem, que você escolheu para ti como vida, como algo de bom, queira passar adiante, porque assim o Espírito Santo trabalha em nós. Mas há um tempo de se calar, há um tempo de ficar quieto e ver o livramento que o Senhor fez. Sabe que foi assim lá em Êxodo, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra, ou seja, o tamanho da guerra, e volte atrás. E Deus está dizendo para mim e para você: não tema diante do tamanho da guerra, porque o dono da vitória é o Senhor Todo-Poderoso. Talvez a guerra que você veja, ela é muito grande, ela é muito forte, ela é impossível de você atravessar, mas Deus está dizendo: tem bom ânimo, porque eu venci e vós vencerá também. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, assim diz o Senhor: vós não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque eu sou contigo. Assim Deus fala também com você nessa noite. Não temas, não temas, não se assusteis, porque Deus é contigo, Deus é conosco. Então simplesmente se esforce, simplesmente tenha ânimo, porque a estratégia que Deus nos deu, ela nos fará vencer, ela nos fará triunfar diante de todas as adversidades que nós encontrarmos. Então, irmãos, não fique quieto, não fique paralisado diante das circunstâncias. Tenha simplesmente um coração aberto, um coração sedento por essa instrução que Deus nos dá. E o que eu guardo no meu coração, irmãos, é que quando Deus falou com aqueles espias, a quais eles tinham uma autonomia de ir e verificar aquela terra, eles tinham uma grande autonomia. Sabe qual era, irmãos Paulo? A autonomia de dizer para o povo: vamos ou não vamos? Nós vamos vencer ou nós já estamos derrotados? E assim também nós hoje, como servos do Senhor, nós temos essa autonomia. Porque aqueles irmãos, eles tinham a visão do que eles estavam lá naquele momento. E qual era o relatório que ele trouxesse, seria o que levaria eles ao passo adiante. Então talvez a minha visão, a sua visão, esteja vendo somente dificuldade, mas sejamos como aqueles homens que viram naquela terra algo de produtivo. Então nesse exato momento que você passando por isso, nós estamos passando, que vejamos algo muito maior do que estamos vivendo, porque a nossa visão não é terrena, a nossa visão é espiritual, ela é celestial. E aqueles homens tiveram a visão que aquela terra era boa. E a nossa terra continua sendo boa, porque o Espírito Santo habita conosco. Ele é Deus fiel, Ele é Deus contigo, Ele é Deus que não te desampara. Oh, aleluia! E através daquela visão que aqueles homens tiveram, eles conseguiram usufruir e dizer para o povo: usufrua também dessa terra, que a terra é boa. Aleluia! Então que eu e você possamos ser assim, que usufruamos e saibamos que o Senhor é bom o tempo todo. Que Deus fortemente te abençoe,
Que essa palavra fique no teu coração. Que o Senhor te dê a paz para passar por todas as coisas.